Sejam muito bem-vindos a mais uma webinar da Casa Hunter. Meu nome é Regina Cury, eu sou coordenadora nacional do programa Day Hunter, que é um programa de atendimento multidisciplinar a pacientes de doenças raras, com doenças raras e seus cuidadores, né? Em nome da instituição, eu gostaria de agradecer a vocês que estão participando conosco, quem está nos assistindo e vocês participantes dessa reunião. É um prazer estar com vocês nesse evento sobre ela, né? Então, nosso assunto hoje é ela, esclerose lateral amiotrófica, ok? É, e gostaria de agradecer alguns apoiadores nossos, a Daiki Sankyo, também a Casa dos Raros, a Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, e a Associação de Ela Procura da Ela. E o nosso tema é Convivendo com a Ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa. Isso é uma doença que acomete o sistema nervoso e acaba afetando o cérebro, ela é progressiva e acarreta a paralisia motora do corpo, né? E aqui, ao meu lado, eu tenho o prazer de ter pessoas que estão envolvidas com esse tema e conhecem profundamente o assunto, e nós vamos tratar do tratamento multidisciplinar da doença. Para que todos vocês os conheçam, eu vou pedir para que vocês próprios se apresentem. Nós temos aqui o Eduardo Vital, a Jennifer Dutra e o Jorge Abdala. E vamos começar, então, pela Jennifer. Jennifer, você poderia se apresentar, por favor? Claro, espero que todos estejam bem. Primeiro, agradecer o convite, é muito bom estar aqui com esse time de peso, que eu admiro bastante. E agradecer também por estar falando pela nutrição, né? Uma especialidade tão importante, muitas vezes esquecida, no caso das doenças neuromusculares. Então, primeiro, eu queria agradecer e me apresentar brevemente. Então, meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista, já tenho um tempinho, né? Acho que não sei se eu devo falar quanto tempo, porque já tem muito, mas eu sou nutricionista e atualmente, né, tenho as minhas especializações, né, na parte clínica, em terapia nutricional, em terapia interal e parenteral. E atualmente, e faço parte também da Procura da Ela, da associação, assim como o Edu também, o Jorge. E atualmente eu estou fazendo meu doutorado justamente em esclerose lateral amiotrófica, para que a gente possa aprofundar ainda mais no assunto. Então, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua presença, Jennifer. Vamos lá, Eduardo, você poderia se apresentar, por favor? Olá, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, e dar parabéns aí pela iniciativa de estar fazendo essa webinar aí, trazendo um assunto tão relevante, né, que é a esclerose lateral amiotrófica dentro desse contexto e universo das doenças raras. E, bom, meu nome é Eduardo, sou fisioterapeuta respiratório, atuo aqui em São Paulo. Tem especialização em doenças neuromusculares, né, pela Universidade Federal de São Paulo. Sou membro aí do comitê científico da Procura da Ela, também voluntário da associação. Atuo com esse perfil de paciente há aproximadamente 20 anos, né, desde a minha formação aí, onde eu iniciei um estágio no setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, da Federal de São Paulo, e estou aí, até hoje, tentando contribuir aí com esses pacientes, com as associações, trazendo aí o que de novidade e do que é possível aí no manejo respiratório desses pacientes. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. E Jorge, você? Então, eu fundei a associação em 2013. Meu primeiro contato com a ela foi em 2012,
Graças a Deus não tenho ninguém na família com esclerose lateral amiotrófica, mas tive uma amiga muito querida cometida com essa doença, Alexandra Zafir, e foi através dela que eu tive contato com a esclerose lateral amiotrófica. E resolvemos montar uma associação. A Alexandra ajudava alguns pacientes de uma forma informal e nós resolvemos formalizar isso e poder fazer essa ajuda aumentar e formalizar. E em 2013 a gente conseguiu pôr no papel e fundar a Associação Procura da Ela. E eu presidi a associação por alguns anos e hoje a associação é presidida pela Lina Pádua e eu estou na presidência do Conselho de Administração da associação. A gente vem fazendo um trabalho importante, ajudando vários pacientes e familiares, mas o trabalho é muito grande, tem muito serviço pela frente ainda, né? Muita coisa a ser feita. E Sempre, né, Jorge? sempre, sempre. E essa oportunidade que vocês estão nos dando de falar, de poder expor e debater esse assunto é muito importante. Então, me junto a Jennifer e ao Eduardo para fazer esse agradecimento, Regina, a vocês, a Casa Hunter, a Febra Raras, a Daiichi Sankyo, porque é muito importante, é, uma oportunidade de ouro a gente estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esclerose lateral amiotrófica e o trabalho da Procura. Muito obrigado. Para nós é que é essa oportunidade importante de ouro, rara, para podermos falar sobre essa doença com pessoas que são tão influentes no tema, né? Cada um na sua posição. Mas vamos lá. Vou começar então. Jorge, o fato da gente estar falando de uma doença que provoca paralisia e ainda não tem cura, gera uma série de problemas, não apenas para o paciente, mas para os cuidadores, para os profissionais e para a sociedade em geral, né? E qual seria, então, a sua percepção, durante todos esses anos de convívio sobre essa situação? Então, realmente gera um certo estigma no paciente, né? O fato dele ter deficiência, dele não falar. Isso a gente vê até, inclusive, junto ao profissional de saúde, que não está acostumado a lidar com um paciente de ELA. A gente vai, por exemplo, numa consulta, o médico, às vezes, ele não olha e não fala com o paciente, né? Ele fala com o cuidador, ele se dirige ao cuidador, como se o paciente não tivesse ali presente, né? Então, tem uma certa discriminação, um capacitismo ali, uma coisa forte. Eu acho que isso vem melhorando nesses últimos 10 anos que eu estou nesse meio. Acho que existe um trabalho de toda a sociedade para que isso venha diminuindo, mas é uma coisa que existe e que, claro, quem é dessa especialização não tem esse tipo de problema, mas eu digo assim, quem não está acostumado a lidar com o deficiente, com a pessoa que tem ela, que não verbaliza, que muitas vezes precisa usar uma tabela para falar, esse tipo de coisa, a gente vê esse tipo de problema ainda acontecendo. Sim, porque a doença ela incapacita o paciente na parte motora, né, Jorge? Mas cognitivamente ele está preservado, né? E aí tudo isso que você está falando, né, das pessoas e às vezes até os profissionais Isso. enxergarem o paciente de forma errônea, né? Às vezes grita, né? Fala mais alto, se o paciente não escutasse, esse tipo de Sim, situação, né? Então tem essa situação, mas eu acho que isso vem melhorando, né? Lentamente, mas vem. esse é o nosso trabalho, né? Eduardo, você que é especialista da intervenção fisioterapêutica das doenças neuromusculares, é, você poderia nos falar sobre a importância da fisioterapia para o paciente com ela
e o quanto essa prática está ligada à qualidade de vida do paciente? Sim. Bom, as questões respiratórias é um desafio, né, para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, porque infelizmente é a principal causa de mortalidade nesse grupo de paciente, né? Então, os pacientes eles evoluem progressivamente com fraqueza muscular e essa fraqueza muscular acomete também os músculos respiratórios, né? Então, a mesma paralisia que os pacientes são comprometidas em membros também acontece na função respiratória. Esses pacientes eles devem ser acompanhados por um fisioterapeuta desde o início do diagnóstico. Então, é muito importante que o médico, né, assim que conclui o diagnóstico, que ele encaminhe esses pacientes para a equipe multidisciplinar, né? Eu costumo dizer que o paciente bem conduzido nas melhores práticas respiratórias, ele vai ter uma melhor evolução, né? A gente está falando de uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento, né? O nosso objetivo aí é minimizar as principais complicações respiratórias, né? Garantindo que o paciente tenha um melhor prognóstico dentro do que é possível, né? E priorizando uma melhor qualidade de vida e um aumento de sobrevida, né? Então, a fisioterapia respiratória tem esse papel juntamente com os outros membros da equipe, né? Eu costumo falar também que eu sozinho não consigo conduzir com excelência um caso de esclerose lateral amiotrófica, porque em determinado momento o meu trabalho ele vai esbarrar no trabalho da Jennifer, vai esbarrar no trabalho de uma fonoaudióloga, vai esbarrar no trabalho de um fisioterapeuta motor, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, né? Então a equipe multidisciplinar é muito importante. E o fisioterapeuta respiratório, ele acompanha o paciente desde o início do diagnóstico até ali o fim de vida, né? Como eu falei anteriormente, a causa morte desses pacientes é por questões respiratórias, né? Que a gente chega num limite terapêutico desses pacientes e realmente a gente não tem muito o que fazer. Mas do início do diagnóstico até esse término, a gente tem muitas coisas a serem feitas. E essas coisas elas precisam ser feitas de forma, digamos, organizada, né? Por isso da importância desse acompanhamento, né? Então, desde uma avaliação para indicações de condutas em momentos oportunos, né? Como, por exemplo, a indicação da introdução do suporte ventilatório, a indicação do ponto de vista respiratório para a introdução de uma via alternativa de alimentação, a indicação de um assistente mecânico de tosse, de um exercício respiratório, né? E lá na frente também a questão das agudizações, né? Então, o fisioterapeuta ele vai atuar de forma ativa nesses momentos de agudizações que os pacientes não estão livres, né, de acontecer. Então, o objetivo da fisioterapia é minimizar essas complicações ao longo do percurso aí da evolução da doença, trazendo uma melhor qualidade de vida, né, um melhor prognóstico, um aumento de sobrevida, né, garantindo que esse paciente tenha um maior tempo ali de convivência e com menos sofrimento com a família, enfim. Eu acredito que essas sejam as principais pontos aí da atuação da fisiorrespiratória. Sim, Eduardo, e do momento que o paciente recebe o diagnóstico, a sobrevida dele pode ser muito extensa, Muito né? variada, exatamente, né? Na E pode literatura ser muito traz de longa, né? 3 a 5 anos, né? Mas a gente tem história de pacientes com 10, 15, 20 anos de diagnóstico, né? Sim, sim. Então, são esses exemplos que a gente costuma levar para os pacientes recém-diagnosticados. Muitos deles acabam que jogando a toalha, né? Ah, eu acabei de ser diagnosticado com uma doença progressiva, sem cura, que não tem muito o que fazer. Mas calma lá, tem muito que ser feito, né? E a sua sobrevida ela pode ser aumentada de acordo com os cuidados, né? Então a gente vê Exato. que essa sobrevida também está muito relacionada não só à característica individual de cada doente, né? Que geneticamente, enfim, fisiologicamente vai ter a sua característica, mas também de acordo com os cuidados que ele recebe, né? Com os cuidados multidisciplinares aí que acho que um ponto em comum de todas as áreas é isso, né? O aumento de sobrevida Isso. com qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Muito obrigada, Eduardo. E Jennifer,
Na ELA, movimentos simples, como mastigar e engolir, podem se tornar um desafio para o paciente, né? Como a nutrição tem auxiliado no cuidado desses pacientes? Ótimo. Eu queria até completar um pouquinho a fala do Edu, que ele estava falando desses pacientes, que a gente tem alguns pacientes fora da curva mesmo, né? E hoje mesmo, foi um exemplo, no ambulatório, tinha uma paciente que teve o diagnóstico em 2011. Nós estamos em 2024, né? Então, pensar que de fato a gente tem esses outros pacientes e é realmente não jogar a toalha e procurar os profissionais para ter esse tratamento. Então, quando vocês trouxeram isso, eu falei assim, vou falar da experiência de hoje, real, de 2011, um diagnóstico, né? Então, é muito importante a gente trazer essa outra realidade também para eles, né? E aí, falando um pouquinho da parte de nutrição, e o quanto que a gente tem a mesma fala de uma equipe quando é especializada, né? Quando o Edu fala assim, eu não consigo trabalhar sozinho, é geralmente o que a gente fala também, né? Eu não consigo trabalhar sozinha. Mesmo, Regina, que seja nessa questão de mastigação, de deglutição, né? Porque, de fato, alguns pacientes eles já vão apresentar dificuldades em mastigar, em deglutir, por exemplo. E os demais, se não têm ainda, eles vão apresentar em algum momento tal situação, né? E aí, nesse momento, eu preciso entender, junto da fonoaudiologia e da fisioterapia, como é que está a condição desse paciente também na área deles, do ponto de vista deles, né? Porque muitos pacientes, às vezes, eles têm problema de mastigar ou estão com uma dificuldade em deglutir, porque eles estão cansados, né, ao se alimentar. E aí, o que que a nutrição vai ter que vir fazendo? Será que eu vou ter que fracionar mais essa alimentação para evitar um pouco mais esse cansaço? Será que eu vou ter que tornar mais calórica essa alimentação? Será que eu vou mudar a consistência? E aí, nesse momento, eu penso na fono, né? Eu tenho que ter uma parceria muito grande com a fonoaudiologia, porque se esse paciente tiver com dificuldade em deglutir, eu preciso saber qual que é a consistência adequada. Eu, nutricionista, não vou saber qual que é a consistência que vai estar segura para esse paciente. E se a via oral dele vai estar segura naquele momento, né? E quando a gente fala de dificuldade em mastigar, dificuldade em deglutir, a gente tem que falar de um ponto muito importante que muitas vezes a gente esquece. A gente fica muito preocupado com os pacientes com ela em relação à alimentação. De fato, eles não podem emagrecer, né? A gente tem que ter uma preocupação com isso. Só que a gente esquece um pouco, às vezes, da hidratação desses pacientes, e que é tão importante quanto a ingestão alimentar, porque uma baixa hidratação eu posso ocasionar, o Edu tá aqui, não vai me deixar mentir, a parte de uma secreção mais espessa, por exemplo, eu posso dificultar um funcionamento intestinal adequado. Então, a gente também tem que pensar nisso quando a gente fala em deglutição, em mastigação, não só em alimentação, mas na hidratação desse paciente também, né? E não esquecer disso. Então, a nutrição para esses pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ela trabalha bastante para evitar essa perda de peso, seja por suplemento alimentar, e aí a gente vai manejar mediante essa mastigação e deglutição também, a modificação da consistência e até mesmo a indicação dessa via alternativa de nutrição. E porque essa via alternativa de nutrição, que geralmente na ela é a gastrostomia, pode ser uma indicação tanto nutricional, quanto fonoaudiológica, quanto pelo fisioterapeuta, pela parte ventilatória desse paciente. Depende muito do comprometimento da doença. Então, qualquer um desses profissionais podem indicar essa via alternativa de nutrição, dependendo do comprometimento do paciente. E da parte nutricional, a gente então tem uma avaliação desse paciente, uma tomada de conduta, desde uma coisa mais simples, que é a mudança dessa consistência, então, até a indicação dessa gastrostomia, né? Mas, muitas vezes, infelizmente, a gente ainda esbarra um pouco com algumas indicações que são feitas, mas não são aderidas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, a princípio, é isso. A nutrição tem vários braços para poder ajudar esse paciente, seja só uma mudança de consistência, seja uma indicação de um suplemento, seja uma indicação de uma gastrostomia. Mas, para todos esses braços, a gente precisa ter uma avaliação, porque não é tão simples quanto a gente pensa. Ótimo, muito obrigada, Jéssica. Jorge, você, presidente de uma associação de pacientes, conhece muito bem
os desafios de um cuidador, né? E como a saúde do cuidador e do paciente estão diretamente relacionadas, né? Então, aqui a pergunta desafiadora, né? Como o cuidador, cuidar de um cuidador, de ela, né? E que conselhos você daria àquele que está com o paciente, ao lado do paciente, com ela, 7 dias na semana, 24 horas no dia, ou seja, o tempo todo? Essa é uma pergunta desafiadora mesmo, né? Não tem uma resposta mágica aí, né? Mas eu acho que aquele exemplo do avião, né? Que numa emergência você tem que pôr a máscara em você antes de pôr na criança que está ao seu lado, né? Serve mais ou menos para o cuidador. Para você ter condições de cuidar de uma pessoa 24 horas, 7 dias da semana, você tem que estar bem, né? Se você não estiver bem, você não consegue cuidar direito, como se deve, né? Então, porque não há dúvida, né? Na ela, a pessoa não adoece sozinha, né? O cuidador adoece junto, né? Não tem saída, né? Então, ele precisa de cuidados, né? Ele precisa ter um tempo para ele precisa fazer uma terapia, ele precisa ter momentos de, de reflexão, de sair para uma caminhada, enfim, ele precisa ter um momento. Então, assim, é muito importante ele estar bem, porque se ele não se cuida, se ele fica deprimido, doente mesmo, ele transmite tudo isso para o paciente e aí só piora o estado de saúde do paciente. Eu acho que o Edu e a Jennifer podem falar um pouquinho mais disso também, mas eu acho que é isso, não tem segredo. Eles têm que estar bem para cuidar com carinho, não tem jeito. E eu penso que a primeira dificuldade de um cuidador seja aceitar aceitar essa ideia, né, de cuidar de si, deixar um pouquinho, né, se privar um pouquinho desse cuidado todo e se dar esse tempo. Deve ser uma ideia inicial muito difícil para o cuidador, né? Jennifer e Eduardo, vocês têm alguma colocação a esse respeito? Eu queria completar o que o Jorge falou, porque de fato não tem uma receita, porque cada paciente também, cada cuidador tem uma realidade, né? E a gente entende também que é o que o Jorge falou também, a gente tem que cuidar desse cuidador para que ele cuide do paciente. E a gente entende que, na maioria das vezes, quem que é acometido? É o marido, é uma esposa, então tem aquela vontade de cuidar, aquela vontade de estar por perto, e de fato vai ser mais criterioso com o olhar, mas se vier uma outra pessoa, não vai cuidar da mesma forma que eu, e aí a pessoa vai se deixando de lado, vai se deixando de lado. E é importante que tenha, de fato, a gente fez até uma live esses últimos dias, falando da importância da psicologia para esses tantos pacientes quanto para os familiares, né? Então a gente precisa de um acompanhamento psicológico ou ter uma pessoa que você converse para não se isolar, porque à medida que aquilo, a pessoa vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, isso vai tornando uma bola de neve e que depois, de fato, ela não vai conseguir cuidar do ente querido dela, né? Então, de fato, não ter uma receita de bolo, eu acho que realmente é o que o Jorge falou mesmo. É ter um acompanhamento para si, é ter um tempo para si, mesmo que seja 1 hora por dia, alguma coisa. Tomar um banho relaxante, que seja. Eu gosto de ter um banho relaxante. Se isso é o que você gosta, faça. Porque senão, de fato, você não vai ter condições de cuidar daquela pessoa que você tanto ama, que você quer cuidar, né? Eu acho que é importante a gente falar muito desse assunto mesmo, né? A pessoa tem que se dar É, esse direito, né? Exato, que não é uma culpa, e muitas vezes as pessoas se culpam, mas eu tô aqui, ele tá lá, eu tô aqui me divertindo, entre aspas, né? E se permitir um pouco para enxergar que fazendo isso você vai estar bem para cuidar da outra pessoa, né? sem Eduardo, alguma dúvidas, né? colocação? Eu acho que o cuidador, ele é ponto-chave, né, no tratamento desses pacientes, né? Falando um pouco da minha área, a fisioterapia respiratória, ela está atuando ali todos os dias, e não é todos os dias que tem um fisioterapeuta respiratório na residência, né? Então, quem vai
suprir essa demanda de exercícios, de cuidados, é o cuidador. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse cuidador, né? Então é cuidar do cuidador, né? Para que ele esteja bem para estar cuidando do paciente. Na maioria das vezes são cuidadores informais, que são familiares, né? E aí você tem a carga emocional diferente de um cuidador formal, né? Que vai lá, faz o seu trabalho e vai embora, né? E não é a realidade, eu acredito que da maioria dos pacientes, né? Mas também precisa de cuidados essa pessoa. Mas é isso, cuidar desse cuidador, porque, sem sombra de dúvidas, é um ponto-chave no tratamento, né? Ele que vai suprir todas as demandas de orientações, de cuidados, né? E a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Eduardo. Bom, agora a gente vai mergulhar no assunto do PCDT da ELA, que foi elaborado em 2021, né? E aí, para você, Jorge, quais são hoje as oportunidades de avanço nesse documento, e o que deveria ser alterado ou incluído, na sua opinião? Olha, Regina, eu acho que o PCDT ele é razoavelmente novo, né? Tem 3 anos, 2 anos e pouco. É, na teoria, eu acho que ele é excelente. Ele, ele preconiza ventilação precoce, ele preconiza a gastrostomia quando é necessária, com todos os critérios atualizados, que o paciente deva ter tratamento com multidisciplinar, interdisciplinar, com pessoas especializadas, enfim. No papel, eu não mexeria em nada, tá maravilhoso. Agora, qual é a questão, né? Quantos pacientes que a Jennifer pode relatar que precisam de gastrostomia e começam a perder peso, que vão no serviço público, não tem a sonda para fazer a gastrostomia, ou tem uma espera muito grande para pôr um procedimento cirúrgico, né? Tem a espera de tempos e o paciente vai perdendo peso, vai derretendo e nessa espera. Ou o Eduardo pode falar dos casos de gente que precisa da ventilação e não consegue o ventilador. Então, a associação, inclusive, faz esse papel. Nós temos hoje mais de 200 ventiladores emprestados para os pacientes que ficam, enquanto eles lutam judicialmente por uma coisa que está lá no PCDT, né? Quer dizer, então, assim, isso é geral, né? A gente tem em todas as áreas, eu acho que o PCDT está muito bem feito. Eu não sei, eles podem detalhar tecnicamente quais seriam as correções, e tal, mas eu não acho que o problema está no que consta no PCDT. O problema está na prática, né? O que consta lá, a gente não vê acontecendo, né? Eu acho que esse é o grande problema. E aí eu não sei, o que nós temos que fazer para mudar essa realidade, né? Certo, Jorge. Muito importante. Muito obrigada. Jennifer e Eduardo, tem alguma opinião diferente ou a acrescentar? Acho que o Jorge falou tudo, hein? Eu concordo com o Jorge, eu acho que o PCDT, o que ele tem ali, o que falta é a prática, né, do que é colocado ali. Mas eu tenho uma crítica, eu acho que o PCDT, do ponto de vista da minha área, ele é um pouco raso, né? Eu acho que o universo aí de cuidados respiratórios para o paciente com esclerose lateral amiotrófica é muito maior do que tem ali no PCDT. Claro, ali é um compilado, uma diretriz, né, um acesso rápido para o profissional que não teve acesso, enfim, a esse paciente anteriormente e ali consultar. Mas eu vejo que tem alguns assuntos que é tratado de forma muito rasa, né? Então, por exemplo, ali não é descrito uma avaliação respiratória, né? O que o paciente tem que ter acesso, né? Qual que é a regularidade dessa avaliação, né? Esse paciente ele precisa ter acesso a uma espirometria, a partir de uma espirometria, né, que condutas são tomadas, ali também não é descrito, por exemplo, a evolução desse paciente e a necessidade da troca do suporte ventilatório, né? Como o Jorge falou, hoje a gente tem uma portaria que dispensa ventiladores, né? Uma portaria federal que dispensa ventiladores para todos os pacientes.
Mas como o Jorge comentou, é uma portaria que na prática não funciona igual para todos os estados do Brasil, né? Então tem estados que funcionam muito bem, que os pacientes têm acesso a ventiladores de suporte à vida e outros não. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, uma grande capital, e a gente não tem ventilador de suporte à vida para os pacientes. Então os pacientes vão evoluindo e quando chega nessa demanda, o que que a gente faz, né? Se é um paciente que tem condição de ter um serviço de saúde privado, ele vai recorrer ao serviço privado e o paciente que não tem esse acesso, né? Muitas vezes quem vai socorrer esse paciente é a procura, né? Com a dispensão aí de 200 ventiladores, né? Mas que acaba que não, a gente não dá conta de suprir todas as necessidades, né? Eu entendo também que ali no PCDT ele também vai descrever o que hoje está disponível no SUS. Então, por exemplo, em relação ao assistente mecânico de tosse, no PCDT não está descrito, né, a máquina de tosse para esses pacientes, que é uma ferramenta de extrema importância, né? Não tem como a gente gerenciar esse paciente sem esse dispositivo, né? Então, infelizmente, a gente acaba esbarrando aí em outras questões políticas, enfim, e socioeconômicas que acabam atrapalhando. Então, eu acho que o PCDT ele deixa um pouco a desejar em alguns aspectos do ponto de vista respiratório, né? Outro ponto que não tem lá é em relação ao manejo dos pacientes agudizados, né? O Jorge pode falar, né, comigo aí o quanto que os pacientes, quando eles dão entrada num hospital, o quanto que eles sofrem, né? Eu acho que é ali o nosso maior gap é a hospitalização, né? Porque os serviços não estão preparados para estar recebendo esse perfil de paciente, né? Diferente de um pneumopata, diferente de um paciente neurológico, existem várias especificações desse doente e que muitas vezes não são atendidas. Então, esse documento não traz essas informações também, né? Um profissional que está lá na terapia intensiva, ele não vai, ele vai buscar esse documento, ele não vai encontrar diretrizes ali de cuidados nesse sentido. Então, eu acho que falta um pouco. Certo. E na área de nutrição, Jennifer? De fato, é um documento mais de rápido acesso, né? De fato, ele não aprofunda mesmo. Na nutrição é da mesma forma, né? A gente não tem algumas recomendações, a gente tem indicações da gastrostomia, como o Jorge falou, mas de fato são pontos, né? O que que pode acontecer com o paciente, o que que não deve acontecer. É, Para a pessoa que nunca teve o contato com a doença, não vai clarear tanto a nível de condutas. Vai dar um norte, mas não vai clarear tanto quanto deveria. Então, mas eu acho que, assim como o Jorge, o Edu, eles falaram, o que mais pega de fato é a execução, colocar em prática, né? Tanto do lado dessa parte política da gente ter no SUS, quanto do preparo dos profissionais, né? Que ali tem descrito, mas talvez é disponível, mas talvez nem isso, às vezes, as pessoas ainda têm o interesse de poder ir lá olhar o básico. Então, a gente tem problemas com política, mas a gente tem também problemas com profissionais terem essa vontade de olhar o documento e executar o básico que está ali, né? Sim. E na nossa realidade do programa Day Hunter, o que a gente vê muitas vezes, Jennifer, Eduardo e Jorge, é o paciente chegando com a queixa de que ele não foi atendido, ele nem chegou a ser atendido num determinado serviço porque os profissionais não conheciam a doença, o tratamento e simplesmente recusam o atendimento. Isso é muito grave, né? Muito Ô, grave. Regina, mas Bom, eu vou te falar uma coisa. Essa situação é péssima, mas o profissional fazer e fazer errado também dá um desfecho, o desfecho que a gente não quer, né? E é o que a gente muito vê por falhas. O paciente falecendo por falha de profissional mesmo, né? Então, eu vou ser muito sincera, eu não sei qual que é o pior, eles não atenderem por não saber ou atender não sabendo, né? eu digo assim que o mínimo é a pessoa não sabendo atender e não querendo correr esses riscos, né? É, Ela pode procurar saber onde tem o atendimento, né? Para onde encaminhar, encaminhar né? esse paciente, ao invés de deixá-lo assim ao léu, né? O profissional, quando não sabe nada, ele tem que ser humilde ao ponto de querer perguntar, de se informar, de encaminhar para quem Isso. sabe, né?
Isso mesmo, exatamente. Não é fácil, né? Porque tem muitos profissionais que não conhecem e têm a soberba, né? E aí que a gente complica. O que o Eduardo estava falando, que é o nosso pavor, é quando um paciente está agudizado e precisa ir para o pronto-socorro, para a UTI e tal. A gente começa a rezar, né? Porque esse paciente veio vindo bem a vida toda, tratando anos, tal, de repente, interna, a gente reza, porque a chance de sair nem sempre é boa, né? Então é bem complicado. O acesso dos nossos profissionais dentro de uma UTI é mínimo, né? Eles são barrados, é difícil, e aí a gente fica na mão do que tem lá, né? E é bem complicado isso. É um problema muito Sim, sério. bastante. Bom, agora nós vamos conversar sobre os direitos dos pacientes com ela. E nos Estados Unidos, esse já é um tema conhecido, e aqui nós estamos caminhando, né? Jorge, né, o que você sugere que deveríamos fazer, a associação sugere que nós deveríamos fazer para ampliar o conhecimento dos direitos sobre, dos direitos de pacientes com ela no Brasil? Então, a associação, ela é filiada à International Alliance of ALS Association, né, que é uma aliança internacional de 40 países com mais de 50 associações de ela, espalhadas pelos 5 continentes. E nós temos lá uma diretriz dos direitos das pessoas com ela, né? Que, resumidamente, ela fala dos cuidados e tratamentos de alta qualidade, informação e educação para que os pacientes possam tomar decisões ativamente sobre a sua vida, sobre escolha de profissionais, sobre aonde ele vai ser cuidado, sobre o seu fim de vida, né? Fazer escolhas de até que ponto ele quer intervenção e não quer intervenção, viver sem discriminação, participar das políticas públicas, ter aconselhamento genético, participar de acesso a teste genético, tudo isso está nesses direitos da pessoa com ela, que é distribuído pela aliança e que cabe à associação tentar perpetuar isso em todos os países membros da aliança. É claro que aí cada país vive a sua realidade, né? E a gente tem certas dificuldades. Quando você fala assim, cuidados e tratamentos de alta qualidade, né? Isso é o que a gente quer estabelecer como direito dos pacientes. Mas a gente consegue isso no SUS? Depende, tem lugares que a gente até consegue, né? Tem lugares que o paciente é bem tratado, tem atendimento do melhor em casa, os especialistas fizeram curso de capacitação com a gente, sabem cuidar do paciente. Ora, tem lugares que isso, infelizmente, está muito longe, muito, muito longe de acontecer, né? Então, a gente tem essa luta para tentar perpetuar isso e expandir esses direitos e explicar isso para os pacientes, mas é uma luta árdua e inglória, né? Sim. E Eduardo e Jennifer, vocês têm novidades na área de fisioterapia e nutrição? Então, da parte nutricional, na verdade, a parte interdisciplinar, antes de falar da nutricional, quando a gente pega os congressos, e aí até no último congresso, né, Jorge, a gente acaba percebendo que há uma tendência maior para estudos na parte médica, e não muito dessa parte interdisciplinar. Então, quando a gente fala da parte de terapia nutricional, da nutrição em si, o que a gente tem hoje de recomendação continua sendo o que a gente sempre vem reforçando ao longo desse período, né? Para o paciente evitar a perda de peso. Além disso, né, um ponto importante que talvez seja novo para alguns pacientes que vão estar ouvindo esse webinar, é que a gente fala muito, evitem perda de peso, mas tem uma coisa que a gente tem que falar também. A gente tem que fazer intervenção para esse paciente não ter peso excessivo para eu não atrapalhar a conduta do fisioterapeuta, né? Porque o paciente com ela, ele tem uma redistribuição, principalmente de tecido adiposo, e isso se concentra muito na região abdominal.
né? Então, a gente fala muito nessa questão de, olha, cuidado com a perda de peso, mas também cuidado com o peso excessivo. Então, talvez isso seja uma informação nova para alguns pacientes. Outro ponto é a gente realizar de forma adequada essas adaptações na dieta, a indicação do suplemento alimentar, indicar no momento oportuno essa via alternativa de nutrição, porém, sempre explicando para o paciente, para o familiar, o porquê daquela conduta e falando numa indicação de gastrostomia que, olha, seu José, o senhor está com a sonda, tem uma indicação de sonda, porém, mas de acordo com a sua fono, o senhor ainda pode continuar comendo, né? É saber colocar essa explicação para os pacientes e para os familiares também, que aí a gente pode voltar lá no cuidado. Isso é um tipo de cuidado. Quando eu explico o porquê que eu estou tomando condutas, eu consigo tranquilizar talvez um pouco mais o familiar e o paciente, né? Não é só jogar as informações. Além disso, da parte nutricional, algo que eu gosto de falar muito é que a gente fica também muito preocupado com peso, peso. E a gente esquece de exame bioquímico. Isso é extremamente importante para esses pacientes, principalmente pelo uso de medicação, que isso pode influenciar até mesmo no paciente ficar confuso ou não, né? Então, a gente tem também que saber olhar os exames bioquímicos, atentar para as alterações gastrointestinais desses pacientes, para a gente tentar manejar de uma forma mais adequada também, isso é extremamente importante. Muitos apresentam constipação intestinal. Isso mais uma vez impacta lá no trabalho do Eduardo, por exemplo. O paciente com distensão abdominal, é muito ruim essa parte ventilatória também. E até para a nutrição, porque ele não vai querer se alimentar também. E aí a gente gera uma bola de neve. E outros pontos que a gente tem em literatura, mas aí a gente tem algumas indicações médicas, como a metilcobalamina, a L-serina, né? Tem coenzima Q10, a gente tem a creatina também, mas esses últimos dois, por exemplo, a gente faz uma indicação mediante fisiologia, né? Até por algumas questões explicadas possíveis pela doença, uma disfunção de mitocôndria celular, mas não tem estudos falando que são benéficos na doença, mas também não trazem malefícios. Então, a gente indica e muitos têm uma resposta positiva na prática, mas a gente não tem isso descrito em literatura, né? A L-serina já é um ponto mais positivo e a metilcobalamina também. Mas, de um modo geral, é mais reforçando o que a gente tem ao longo do tempo para o tratamento dos pacientes dessa parte nutricional. Certo, muito obrigada. Bom, agora nos aproximando um pouco mais do término desse nosso encontro, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que nós podemos esperar no futuro próximo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ela e quais são assim, os desejos e as colocações de vocês para os pacientes e cuidadores. Eu acho que a expectativa hoje das pessoas com ela para esse futuro próximo é o aparecimento de medicações genéticas, terapia gênica, para que consiga parar a doença, modificar o curso natural da doença, né? Nós temos uma medicação que é o Tofersen, mas ele serve somente para quem tem uma mutação genética, que é para menos de 1%, 1,5% das pessoas com ela, né? Então, os outros 98,5% das pessoas que têm ela, essa medicação não funciona. Até o ano passado, aqui no Brasil, nós tínhamos apenas o Riluzol, desde a década de 90, era a única medicação para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Agora tem o Edaravone, que foi aprovado pela Anvisa, agora em dezembro de 23, né? Então, é o segundo medicamento para as pessoas com ela que tem no Brasil, mas são dois medicamentos que são não modificam são importantes, eu acho que tudo é válido, né, quando você não tem a cura, mas não são medicamentos que mudam o curso natural da doença. Então, a gente vai à espera por essa medicação genética, de outras mutações que não uma mutação tão rara como foi a SOD1, que apareceu esse primeiro medicamento genético,
é o que mais os pacientes estão esperando, né? Nós, como associação, esperamos também, queremos fazer uma capacitação maior, porque a gente precisa de mais profissionais que conheçam a esclerose lateral amiotrófica. Isso, para mim, é uma coisa que a gente esbarra demais, né? É um grande problema que a gente tem. Os pacientes vão procurar o serviço que a gente estava falando de hospitalização, pronto-socorro. O paciente tem um problema, chega lá, as pessoas nem sabem o que é, não sabem como manejar essa doença, e aí a gente tem problemas seríssimos. Então, a capacitação para nós hoje, eu acho que é o principal, a principal busca da associação é conseguir capacitar pessoas aí Brasil afora. A gente tem problemas em São Paulo, capital, né? Se aqui tem problemas, o que não tem no interior do Amapá, né? Então, não precisa falar mais nada, né? Então, assim, a gente precisa capacitar, precisa aumentar o número de pessoas com conhecimento que possam tratar essa doença, né? As pessoas precisam ter consciência de que o tratamento interdisciplinar é extremamente importante para a pessoa com doença neuromuscular, né? Você ter um físio, um fono, uma nutri, um TO, um fisiomotor, um psicólogo que entendam da doença, porque também não adianta você ter esse grupo de pessoas que desconheçam e que tratem por um caminho que não é o correto. Então, você tendo este grupo de pessoas que entendam da patologia, você vai ter uma qualidade de vida e um prognóstico muito melhor. Isso, a gente tem isso muito claro, né? Então, acho que a capacitação para nós é o que a gente é, é uma briga que a gente tem. Centros, novos centros especializados, né? Se vier o Hospital dos Raros aqui, a hora que estiver pronto, vai ser uma maravilha, né? Um sonho se realizando aqui em São Paulo. Mas é esse tipo de coisas que eu acho que a gente é a briga da associação hoje. Sérgio Jorge, muito obrigada. Você, Eduardo, quais são as suas expectativas? Bom, eu acho que é só complementar mesmo o que o Jorge falou. Eu acho que uma das principais frentes para tentar melhorar esse cenário para esses pacientes é a educação mesmo, né? Eu acho que é focar nos profissionais, né, da equipe multi, especificamente falando da minha área, na formação básica a gente não tem, né, esse conteúdo. Então, o profissional chega no mercado de trabalho e eu costumo dizer que todo e qualquer fisioterapeuta, em algum momento, ele vai se deparar com um doente neuromuscular, né, na sua carreira profissional, né? E a gente não tem isso na formação básica, né? Então, o profissional precisa buscar, né, o interesse. Por exemplo, eu, a Jennifer e outros colegas, a gente está muito envolvido com esses pacientes, né? E são pacientes raros, né? Então, aquele profissional que está ali no posto de saúde, atendendo, que vai ver um ou outro, né? Eventualmente vai ver um paciente, muitas vezes não tem interesse em estar buscando esse conhecimento. Isso é muito triste, né? Porque foi falado anteriormente aí, né? Que o erro para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele é inadmissível, porque o paciente perde tempo, e tempo é muito precioso para essa doença, né? Então, eu acho que essa capacitação, desde o profissional fisioterapeuta ambulatorial, né, que está ali no ambulatório, né, pegando esse paciente no início, até o profissional que está lá na frente, lá na terapia intensiva. Então, todo esse público precisa ser capacitado para estar atendendo as demandas desse paciente, né? E acho que otimizar os recursos, né? Na sua pergunta anterior aí, o que que tem de novo? Então, isso daí é uma pergunta que é muito comum. O que que tem de novo, né? As pessoas sempre perguntam para nós, especialistas, o que que tem de novo? A expectativa é sempre o que que tem de novo. Aí eu costumo falar, vamos fazer o que já está aí há muito tempo e que é subutilizado? Então, muita gente, fisioterapeuta, não sabe o que que é uma técnica de empilhamento de ar, que já é descrito na literatura aí há algumas décadas, né? Muitos profissionais nunca tiveram contato com uma máquina de tosse, né? E já está disponível também há quantas décadas a gente tem a máquina de tosse, né? Pelo menos aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente já fala bastante sobre máquina de tosse, lá fora, muito antes disso. Então, os recursos dispositivos, né? A tecnologia, ela está disponível. Infelizmente, a gente ainda
se esbarra, né, em questões econômicas, né, socioeconômicas, mas ela está disponível, né? Então, os profissionais precisam ser capacitados também para estar manejando esses recursos, né, e levando e deixando disponível para os pacientes. Então, a expectativa é nesse sentido, né? Eu acho que a principal mensagem é a capacitação mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Sim, muito importante também. E você, Jennifer, o que nós podemos esperar para esse futuro próximo? Então, eu acho que o Edu e o Jorge já falaram tudo realmente, porque, de fato, essa sensibilização, essa capacitação dos profissionais é importante. Até porque é um ponto que o Jorge trouxe para diminuir o ego, né? E a gente conseguir trabalhar melhor com esses pacientes entre os profissionais. Por mais que a gente faça sensibilização e às vezes o profissional mesmo, olha, eu não me interesso mesmo. Deixa eu realmente encaminhar para quem sabe, né? E ter esse cuidado. Então, acho que é isso que eles falaram mesmo, essa sensibilização, essa capacitação. E eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma bem urgente, bem para ontem mesmo, porque a gente está precisando. E é muito triste quando a gente faz uma palestra, uma capacitação pela associação, por exemplo, a gente pergunta, fulano, por exemplo, nutrição, quem que é nutricionista aqui? Não tem, né, muitas vezes. E aí esses pacientes escutam de alguns profissionais, olha, você tem que emagrecer. E não é assim, né? Então, a gente, para não dar um nó na cabeça maior do que aquele paciente já está naquele momento com um diagnóstico tão pesado na mão. Então, eu acho que é isso mesmo que eles falaram: capacitação, sensibilização ao máximo que a gente conseguir, porque as associações estão aí disponíveis, os profissionais estão de forma voluntária disponíveis, né? Aí basta também vir, a gente está tentando fazer a nossa parte, né? A Procura está fazendo começar a fazer curso de capacitação, mas esses profissionais virem até a gente também, né? Olha, tem vários vídeos, a gente faz lives, os vídeos ficam gravados, tem vídeos mostrando para uma massagem, por exemplo, a parte abdominal, ou a parte utilizando o ambu, né? Então, eu acho que é isso, né? Sensibilização para esse conhecimento ser disseminado para o Brasil inteiro. Porque se no Sudeste a gente tem esse problema, é o que o Jorge falou, imagina no norte do nosso país, né? Então, eu acho que é isso também. Bom, e nós estamos aqui falando especificamente de ela, mas vocês falaram muitas coisas importantes que servem para qualquer doença rara, na verdade, né? Bom, gente, nós chegamos ao final dessa nossa conversa super gostosa e proveitosa. Eu espero que todos que estão nos assistindo tenham aproveitado, tanto quanto eu aproveitei aqui, né? E em nome da Casa Hunter, eu quero agradecer a presença de vocês, convidados dessa nossa conversa, a Procura da Ela, a Taiki Sankyo, que é apoiadora desse evento, e também a cada um dos que nos acompanhou aí online. Tá bom? Gente, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Regina. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.